Fala pessoal, a paz e bem, espero que todos vocês estejam bem. Tá começando aqui mais um episódio, mais uma temporada do canal Vozes do Céu. Nós estamos chegando na nossa segunda temporada. Essa temporada ela vem com o tema Amor de Todos os Santos. Esse tema aconteceu no meu coração quando Deus fez eu me perguntar assim: como fazemos para poder ser santos no dia de hoje? Obrigado pelo convite, mais uma vez, nesse podcast abençoado, por Deus, e que alcance, várias e várias almas, vários e vários corações, Eu creio muito que esse projeto Vozes do Céu é algo muito de Deus, mesmo. É uma iniciativa que eu costumo falar que começa primeiramente no coração de Deus, Primeiramente, antes de nós sonharmos, com esse podcast, antes de nós sonharmos em fazer tal coisa para Deus, igual a esse podcast, Deus já sonhou com isso no coração dele, e Ele só usa as pessoas para que a sua obra venha a ser concretizada. Amém. E a ideia principal do podcast, Lian, ela é nada mais do que aquilo que você falou no começo do próximo programa, que é uma troca de ideias, assim como os apóstolos e amigos de Cristo trocavam essa ideia com eles, entre si, a gente trocar nossa ideia, conversar entre si sobre Cristo, sobre os nossos santos. Você trouxe o seu santo do dia, a gente tem uma quaresma que ela é dedicada muito à oração, muito a jejum, e o que você vê, assim, de começo, o que você vê como força maior da igreja em relação aos santos, para que você possa se fortificar com as histórias deles? Olha, o que eu vejo hoje na questão dos santos, eu vejo muita verdade. Uma coisa assim que no tema do podcast é o amor de todos os santos, e uma coisa que eu venho refletindo muito assim é o quê? Que de todos os santos, eles trazem muita verdade. Muita verdade. Eles não têm dúvida do Deus que eles estão servindo. Eles não têm dúvida do que eles estão fazendo ali para Deus. Embora se levante pessoas, que venham a questionar, que venham a chegar e a botar em xeque muitas das vezes, E eu creio assim, esses santos, o santo que eu trouxe hoje, eu trouxe aqui um pouco da vida de Santo Agostinho, Inclusive... O porquê que você trouxe esse santo? Olha, por que eu trouxe? Eu perguntei para Deus, perguntei no Espírito Santo, tudo. Pelo Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu traga hoje para o podcast? E aí me veio, Santo Agostinho. Primeiro veio Santa Mônica, Primeiro me veio Santa Mônica, mas aí depois me apontou para Santo Agostinho. E veio muito no meu coração a questão da conversão. E eu comecei a me indagar, a me perguntar o que é uma conversão de verdade? O que é realmente uma conversão? Olhando para a minha vida, olhando para a vida dos santos, olhando para a vida de todas aquelas pessoas que fizeram e fazem parte da minha vida, fazem parte da minha caminhada ali. O que é realmente uma conversão? Sabe? O que é realmente conversão? Será que conversão é cura? Será que conversão é alguém chegar e profetizar na sua vida? Eu tenho para mim hoje o que é uma conversão? A conversão, ela começa de dentro para fora. Ela começa de dentro para fora, uma mudança de mentalidade. Ou seja, começa de dentro para fora. A pessoa muda a forma até mesmo de pensar sobre algumas coisas. Que foi o que aconteceu com Santo Agostinho. Eu queria vou até ler um pouquinho aqui sobre onde ele nasceu, qual data e tudo. Quem foi e quando viveu Santo Agostinho? Santo Agostinho nasceu provavelmente em 13 de novembro do ano de 354, em Tagaste, na Numídia, atual Souque Arraiz, na Argélia. Filho de Patrício e de Santa Mônica, Santo Agostinho tinha 2 irmãos,
navírio e perpétuo. Santo Agostinho iniciou seus estudos na juventude, quando se aprofundou na tradicional educação liberal, com os clássicos latinos, a retórica, a lógica, a geometria, a música e a matemática. Ou seja, ele era até músico, ele era. Ou seja, era um jovem, era uma pessoa muito culta, uma pessoa que buscava. Aqui você pode ver que, ao decorrer da história, só para resumir, porque é muita coisa, né? Santo Agostinho não era ainda uma pessoa da igreja. Não era ainda uma pessoa da igreja, né? Santo Agostinho viveu muita coisa, que eu olhei aqui, eu nem sabia que Santo Agostinho vivia, né? Ele aqui, você pode ver, ele era músico. Tanto é que a frase dele, quem canta, reza 2 vezes. É dele. É dele. Show. Realmente. E a gente vive falando ela. Exatamente. É dele. Ele é que fala essa frase. Quem canta, reza 2 vezes. E isso é verdade. Isso é verdade. Quando a gente escuta um louvor que está ali na casa e tudo, às vezes a gente nem... Às vezes eu acho que a gente usa muito pouco essa ferramenta do louvor. E é uma ferramenta muito grande. Claro. Muito forte. Sim. É uma ferramenta muito eficaz. Até mesmo nós, quando nós não estamos com vontade de orar, com vontade de perseverar, nós escutamos um louvor e aí já brota aquela vontade, já brota as palavras, de falar, se derramar com Deus. E é isso, essa é a função, né, da música, essa é a função. Santo Agostinho, ele viveu uma vida totalmente mudando, né? Ele viveu, até eu não sabia, né, mas ele viveu com uma mulher. Até então não foi tipo assim, divulgada a identidade dela, né? Eu tentei precisar, mas não acho, de jeito nenhum, não tem. Então assim, ele viveu com mulher, mas viveu de forma, tipo assim, estável, sem estar legitimamente ligado à igreja. Ele viveu, tipo, né? Só juntou, né? O que se dá assim. Acho que teve filho com essa... Sério? Teve. Foi batizado, né? O dono do filho é Deodato, né? São Ambrósio pegou e batizou esse filho dele, né? Então assim, ele viveu, teve toda, né, a sua vida, né? E conta-se que Santa Mônica, né, a mãe dele, teve uma como é que se diz? A mãe dele perseverou na oração, rezando assiduamente, acho que 34 anos, pela conversão do filho dela. Rezando e intercedendo. E ele vivendo a vida dele. Que loucura, eu não fazia ideia disso. Isso é tão humano, né, Elian? É humano. Os santos tiveram o seu passado, mas que a igreja mesmo fala, ela não renega isso. Sim. Porque faz parte disso. Porque deve ser mais ainda, né? A proximidade. Exatamente, porque a partir do momento que você conhece a Cristo, e vai adiante, o que vale é o que vale a sua história com Deus, o que vale é ali, a sua conversão. A partir do momento que você conhece a Deus. Concordo. A partir do momento que você conhece a Deus, é ali que vale, né? Isso é o que vale para Deus, né? Então assim, ele teve todo esse passado e tudo, né? Ele inclusive foi grande, ele aderiu até uma fé maniqueísta, né? Eu não me aprofundei muito nesse tema, né? Mas logo após essa fé maniqueísta, ele se aprofundou, conta essa história que logo após ele ia abandonar essa fé e ia aderir ao cristianismo, né? Foi convertido. Entendeu? Graças às orações da mãe dele. E ele foi convertido de tal forma que ele virou santo. E, inclusive tem até um livro dele, Confissões de Santo Agostinho. Isso é tão prova do amor de Deus, né? E resposta também, né? Quando você pega um ser humano que está indo numa linha contrária daquilo que a igreja pede e a oração de uma pessoa transforma a vida da outra. A gente tem a mãe dele, como você estava citando, como exemplo. Quantas vezes a gente tem alguém orando ou rezando pela gente e a gente não faz nem ideia e a nossa vida ela vai sendo transformada e mudada.
Exatamente. Eu tenho pra mim que na minha convenção eu tenho muito graças à minha mãe, sabe? Você falando me lembra muito a minha mãe, que minha mãe foi uma pessoa que o Frei Josué até revelou já que minha mãe ela rezava muito pra mim. Quando eu tava no mundo, eu tava perdido, Frei Josué ele falou pra mim que tudo que eu conquistei foi graças às orações da minha mãe. E você falando, cara, veio muito na minha mente, assim. Me emociona, de coração mesmo, porque a gente vê que não é brincadeira uma oração. Ainda mais se tratando de uma mãe, se tratando de alguém que te ama, Deus escuta. Exatamente. Eu assim, eu creio, eu falando, voltando lá no começo, né, na questão, o que é uma conversão? Né? A conversão, ela é uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade mesmo, que começa de dentro para fora. Sim. Né? Ou seja, você aos poucos, de dentro para fora, você vai se aproximando de Deus, se aproximando, né, da luz, né, assim como foi falado nos podcasts passados, né, Sim. junto com o Daniel aqui. Você vai se aproximando da luz e ali Deus vai iluminando tudo que há de escuro na sua vida. Ou seja, a luz só chega se você der abertura. Quanto mais portas do seu coração você abrir para Deus iluminando, quanto mais espaço, ou seja, você tem que abrir espaço para Deus. Abrir espaço para Deus. Deixar que Deus haja na vida. Que foi o que Santo Agostinho deixou. Ele deixou Deus agir. Permissão, né? Ele permitiu. Sim. Ele permitiu que Deus agisse na vida dele. Eu lembro que nessa conversa você até mesmo cita porque o Espírito Santo ele não é invasivo, né? Não. Ele precisa da sua permissão para ele poder agir na sua vida também. Exatamente. Deus, ele transforma tudo. Isso eu posso te garantir, é uma coisa que é uma especialidade de Deus. Transformar vidas. Transformar vidas. Não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa. A pior pessoa que você pode ver hoje, ela tem jeito para Deus. Amém. Ela tem jeito para Deus. Eu creio nisso, sabe? Eu creio que não tem nenhuma alma que fala assim, essa aqui já era, não tem como, essa aqui não dá. Não dá para você, mas pro Espírito Santo dá. Conversando com o Daniel, você citou a mesma coisa. Todos têm jeito para Deus. Todos têm jeito. Exato. E eu insisto e persisto nessa frase. Todos têm jeito para Deus. Amém. Todos têm jeito para Deus. Porque assim, se eu não olhar, se eu começar a olhar para as pessoas e olhar para elas, olha, não tem jeito para ela, eu vou começar a duvidar da conversão. Sim. Eu começo a duvidar da conversão. Você começa a duvidar até mesmo do agir de Deus, né? Exatamente. Do agir, isso é a pior coisa. Você duvidar do agir do Espírito Santo. Duvidar que o Espírito Santo pode fazer algo. Exatamente. E se eu não me engano, eu não sei ao certo, né? Porque eu nunca me aprofundei. É um dos pecados contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo não perdoa pecados contra ele. Tem uma história muito boa. Eu sei que nasceu santo, mas você falando me remeteu. Madre Teresa, ela estava passando numa cidade. Ela achou uma mulher no chão, jogada no chão. Aí ela pegou aquela mulher, colocou uma mulher numa maca, levou para o hospital. E aquela mulher foi a primeira vez, se eu não me engano, que ela tinha deitado na cama na vida dela toda, assim, sabe? Passou algum tempo, uns 3, 4 dias, a mulher vem a falecer, né? Madre Teresa, ela meio que se revolta contra Deus ali, ela tem aquela dúvida, igual você tá falando. Aí ela pergunta por que Deus não fazia algo para mudar aquilo. Por que Deus não agia de certa forma para mudar aquilo? E de noite vem o sussurro no coração dela dizendo que ele fez algo para mudar. Que ele que fez ela. Exatamente. Às vezes nós questionamos o porquê que o mundo é mau, o porquê que há fome no mundo, sendo que nós, muitas das vezes, não levantamos um dedo para mudar essa situação. Exatamente. Né? Eu vejo muito por isso. Eu já vi muita gente reclamando porque Deus
não existe porque Deus é ruim. Não, é porque Deus permite a maldade. Porque Deus permite a maldade. Cara, a maldade só existe porque a gente é livre. E a maldade não vem de Deus, a maldade vem da gente. Deus não permite a maldade, Deus deixa a gente livre pra gente escolher. Exatamente, escolhe. Agora, a consequência da sua escolha é que gera maldade. Isso aí, ó, porque, olha só, você citou num tema que me lembrou outra coisa também, né? Por que Deus fala que o salário do pecado é a morte? Cada atitude sua, cada pecado que você comete, as consequências desse pecado, não só você, mas as pessoas que estão ligadas, as pessoas que estão perto de você também vão sofrer essas consequências. Sim. Aí eu te pergunto, você acha justo uma pessoa que está ela está perto de você, mas ela não tem nada a ver, né? Tipo assim, ela está perto de você, mas não foi ela que cometeu o pecado. Você acha justo ela sofrer essas consequências? Claro que não. Não é justo. O pecado, ele nunca foi, não é justo. A consequência desse pecado é a morte. A morte, assim, que Deus fala, essa é a morte, mano, isso é a morte, velho. Sim. Isso é a morte. Eu creio, tipo assim, que quando ou seja, os pecados, erros, né, dos meus avós, dos antepassados, da minha mãe, do meu pai, eles vão sofrer as consequências? Vão. Mas, logicamente, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Os filhos também vão. Minha irmã, minha outra irmã, né? Eles vão também. O padre Ivanilson, ele bate muito nessa tecla. Tanto é que ele tem um momento na celebração dele que ele pega e chama de árvore genealógica, né? Isso. Você escreve ali os nomes dos seus parentes, aí tem uma parte maravilhosa até que eu lembro que eu fui com uma galera lá no Júlio Negresolo, e você tem que balançar assim a árvore, né, com o nome dos pais, cara, e o tanto de revelação, o tanto de peso que as pessoas vão tirando ali, porque eu acredito muito nisso também. Aí vem a questão do seguinte, aí eu concordo na questão do posicionamento, porque eu falo por mim, né, a minha família, né, ela é marcada na questão da depressão, né, ela é muito marcada nesse requisito, nesse tema de depressão. Minha mãe tem, né, alguns que conhecem os casos da minha família e tudo, né, e eu vejo assim, que Deus, Ele me levantou justamente para isso, para quebrar esse tipo de coisa, esse tipo esse tipo de cadeia, né? Eu creio muito que depois de mim não haverá mais depressão. Amém. Eu creio muito, né? Eu tenho isso dentro de mim, eu creio muito que depois de mim não haverá mais depressão, né? Teve até eu creio, porque já foi até profetizado, né, numa das orações que a gente fazia lá em casa, né? Acho que uma das primeiras. Essa demorou. Essa foi tipo de 10 horas, foi até umas 3h30 da madrugada. Bom. E eu lembro que até o Daniel, ele tava nessa oração. Ele lembra dessa oração, né? E eu lembro que a gente tava orando, né? E eu, tipo assim, foi uma experiência tipo, totalmente sobrenatural, assim, que eu tava tocando, né? A oração nossa, ela é bem livre. Não é uma oração tipo assim, que agora vamos orar direcionado para tal pessoa. Ela deixa o liberdade. Santo É o Espírito Santo que vai tocar e vai falar. Né, era maravilhoso, era a casa do manto. É casa do manto. Esse daí a gente fazia em 2020? 19, né? 19, isso, 19. Foi por aí? Por aí. Eu cheguei a umas 5, 6 vezes. E era uma bênção. Era maravilhoso demais. Então, assim... Você sabe que o podcast Voz do Céu nasceu lá. Ah, é? Foi? Você sabe disso, né? Isso foi mesmo. Você sabe disso? Eu lembro daquela. Você sabe disso, né? Eu lembrei agora, foi mesmo. Foi lá. Então, assim, eu lembro que eu tava tocando, né? Tava ali tocando tudo. No começo da oração, eu lembro que Deus me fazia recordar, né, um pesadelo. Olha só. Um pesadelo de quando eu tinha 6 para 7 anos. Aí eu te pergunto, qual a possibilidade disso acontecer no meio de uma oração? Que loucura,
Nenhuma. Já começa por aí. Já fiquei meio assim, já vai. Que loucura. Olha só como é que era o pesadelo. O pesadelo era o seguinte, eu ia, né, eu andava pela casa, eu abria, né, a porta do quintal, né, e tava meio que tudo escuro assim, né, e no meio do quintal tinha meio que uma coisa preta, né, sabe aqueles ratos, né, com cabeça de cachorro? Estranho, e grande assim, preto mesmo, tipo, mais preto que essa camisa aí. Preto mesmo, e com os olhos, tipo assim, vermelho, olhando pra mim com ódio. Sério? E meio que ele pulava. Você sabe que todo rato, né, ele foge de você. Ele ginga bem, Ele né? ginga, mas ele não vai tipo, pra cima. Alguns vão, né, mas eles fogem, né, a maioria deles fogem. Esse não, eu tava parado, já veio direto pra cima de mim. Já pulou, já veio direto pra cima de mim, assim. E naquela hora eu fiquei com medo, que eu até acordei na hora. Eu lembro que eu acordei na hora, assim. Isso quando eu tinha 7 anos. Certo. E eu lá tocando, né? E tudo. Que sonho, que visão é essa, Deus? O que tá acontecendo, né? E pedi discernimento para Deus e tudo. Aí demorava um pouquinho, Deus me dava uma visão de novo, deu no mesmo quintal, né? Só que aquele rato meio que cresceu, ficou maior do que eu em pé, assim, em pé. Evoluiu o rato. É um negócio bem, né? É loucura, né? É um negócio bem estranho. Diferente. Loucura, bem diferente assim. Né? Eu sei que muitos vão estar olhando assim, nossa, esse bicho tá ficando doido. Mas você não viu nada. Você não viu nada. Calma lá. Então assim, e aí beleza, né? E aí eu tô lá, e Deus falava, e Deus botava muito forte no meu coração, era maldição hereditária. Maldição hereditária. Você acha que aquele rato significava depressão? Não sei, pode ser depressão, pode ser alguma coisa que fizeram para minha família, para minha mãe, para mim. Porque você sabe que hoje em dia existem pessoas que que fazem coisas contra você só simplesmente pelo fato de você ser quem você é. Sim, isso é óbvio. Sem motivo nenhum, né? E uma coisa que eu aprendi é que coisa pior do que macumba, do que qualquer feitiçaria é a inveja. Isso é uma realidade que tem que ser falada mesmo, né, abertamente. Acontece muito, acontece muito, né? Mas enfim, vamos lá. E aí beleza, né? E eu tô lá, tudo aquelas orando. E aí do nada, o Léo, né, o Rogers, o Daniel, todo mundo se levantou, né? No meio da oração, todo mundo se levantou e começou a andar pela casa, sem ninguém falar nada. Sem ninguém, tipo assim, sem ninguém agora vamos levantar, vamos orar por tal pessoa, vamos orar pela casa. Não, simplesmente se levantar. Teve um que entrou no quarto da minha mãe. No quarto da minha mãe ali, eu tava morando sozinho nessa época, né? E aí eu entrar no quarto da minha mãe, tudo, o outro foi lá pra cozinha, o outro foi lá pra área, e eu fiquei tipo meio que sozinho, eu lá na sala, olhando aquilo ali, e orando. E aí Deus me dava uma visão, velho, como se um leão pulasse por detrás de mim, assim, ó. Por detrás de mim, chega na hora da oração, eu abaixei, assim, ó, pensando que tinha alguma coisa realmente atrás de mim. Pulou assim por detrás de mim, né? E meio que pegou aquele rato tava grande e tudo, e meio que entrou em combate com ele e desossou e ele sumiu. Eu sei que alguma coisa, né? Ele fez ali que combateu, que fez, que sumiu. Na hora que Deus me dava a visão desse leão, e ali na hora que eu olhei para esse leão de pé, eu tenho 1,76 m, né? Eu de pé, a barba dele batia na minha testa. A barba dele batia na minha testa. E ele me arrodeava, né? Parava na minha direita, ele sentava. Naquele sentava, Deus falava assim: sou eu quem te protejo. E ali eu entendi que era Deus que estava quebrando a maldição da minha vida. Amém. E ali depois, no meio da oração, logo depois dessa visão, né? O Léo, né? Ele sai ali, reúne de novo, sai do quarto e fala: Deus manda eu te falar, Eliana, que essa casa nunca mais haverá tristeza. Nunca mais essa casa vai conhecer a tristeza, nunca mais essa casa que vai conhecer a morte,
Porque Deus acabou de te livrar, acabou de quebrar todo tipo de maldição que há aqui nessa casa. Amém. E no final da oração, o Roger Valério partilha que muita coisa saiu, muita coisa, né? E aí eu partilhei da minha experiência no meio daquela... E depois assim, de tudo isso, faz o que? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Eu me sinto assim, eu me sinto mais... Claro que problema, eu falo assim, por que eu torno a citar, né, nessa questão? Quando a gente pensa que alguma coisa, alguma profecia acontece na nossa vida e tal, a gente pensa que as coisas agora vão dar mil maravilhas sem problema nenhum. Não, não é isso, né? Não é isso. Mas a certeza de que, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, mesmo com as coisas, ainda assim você sabe que Deus, Ele está ali de prontidão para te ajudar. Essa certeza, ela não sai do meu coração. Amém. Ela não sai do meu coração. Essa certeza, ela não sai do meu coração. Farei das palavras de Santo Agostinho as minhas, né? Ó beleza tão bela e tão antiga, tarde te amei. Não deixe para depois, não deixe para ficar mais tarde, para você conhecer a Deus. Busque sempre conhecer, você pode conhecer hoje, né? Santo Agostinho, né, ele fala, ó beleza tão bela e tão antiga, tarde te amei. Ou seja, ele se arrepende até mesmo pelo tempo que ele gastou fora de Deus, né? Pelo tempo que ele gastou fora de Deus. E nós, muitas vezes, não damos valor, o devido valor, enxergar a Deus nesse sentido, né? Eu creio muito nisso, né? No versículo 3, né? Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como a da aurora. Ele virá a nós como a chuva. Nenhum de nós podemos prever a que horas, né, em qual momento virá a chuva. Pode até mesmo alguns especialistas, mas até mesmo eles erram, né, em relação à previsão do tempo. Ou seja, a grosso modo, nenhum de nós vai poder prever, né, a vinda da chuva. E tomar como exemplo também, né, Leandro, a história de Santo Agostinho para a vida, né? Que mesmo um ser humano que errou várias vezes, que teve suas falhas, teve suas imperfeições, veio a se tornar santo porque buscou, né? Se permitiu buscar. É importante a gente salientar isso. Eu permito hoje que Deus entre na minha casa, eu permito hoje que Deus entre na minha vida e que Ele exerce a função que Ele tem para mim. Que Ele dê para minha família a nossa missão, que Ele dê na sua casa a sua missão, porque, como você disse, não é fácil. Não. Ser cristão hoje mas não é fácil. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Isso. Essa é a frase que eu queria começar essa temporada. Não é fácil. Tá aqui fazendo tudo isso aqui nos bastidores, ele tá vivendo comigo, não é fácil. Mas vale a pena. Se eu e a nossa palavra chegar a uma pessoa, a palavra de Deus chegar a uma pessoa através da gente, eu acredito que já valeu tudo. Amém. Tudo que a gente vem construindo durante esses 4 anos. Então, assim, muito obrigado mesmo, gente, de coração, novamente. Exatamente, obrigado. Porque você é um cara importantíssimo na minha caminhada, na minha vida, viu? Que Deus abençoe você, meu irmão.